Rapaz, então, é buscar, se dedicar, né, ao propósito de Deus. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dedique-se às coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pense nas coisas do alto, não nas coisas da terra, pois vocês morreram e a vida de vocês está escondida em Cristo. Então, em todos os aspectos aqui, Paulo tenta lembrar. Primeiramente, ele coloca onde Cristo está sentado à direita de Deus. Por que ele está à direita, né? Ele começa assim, falando, né? À direita de Deus. Ele conquistou aquilo, depois da morte, né, e ressurreição dele, e conquistou esse direito. Então, para lembrar da morte de Cristo na cruz, na ressurreição de Cristo na cruz, eu não sei como funcionava antes, como que era o Pai, Filho e Espírito Santo antes, mas eu sei que depois ele tomou essa posição, né? Essa posição ficou uma posição de direito dele, né? Interessante. Então, ele, de acordo com Hebreus, ele foi aperfeiçoado. Pensa num Deus que foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Você está entendendo? É tipo assim, ele ganhou a patente dele subiu. Isso é muito forte. Mas ele começa dando a ênfase aí que ele está à direita de Deus. Por que ele está à direita? Porque ele morreu pelo homem, porque ele amou o ser humano, porque ele restou pelo ser humano. E por causa disso, e tudo mais, ele continua falando, pense nas coisas que são de Cristo, de Deus, etc. Por causa disso, ele coloca essa ênfase na mente humana, dizendo assim, ó, vamos buscar o propósito de Deus. Porque ele morreu por você. Vamos pensar nele. E como que você, agora na prática, né? Como é que eu busco essas coisas do alto? O crente, o que ele mais faz hoje? Corre atrás dos seus problemas financeiros, seus problemas de saúde, as dificuldades. É o que ele mais corre, vive correndo atrás. E o diabo, sendo esperto, vive criando esses problemas para ele. Ou de maneira direta ou indireta. Direta é uma influência, né? Diretamente na mente humana, né? Indireta é dando sussurros ou dando ideia. Indireto é ele usando a pessoa, a fraqueza da pessoa no pecado para criar problemas financeiros, a fraqueza da gula para criar problemas de saúde e etc, né? Então, o diabo fica prendendo o crente, levantando problemas para que ele não possa buscar o propósito de Deus. Por isso, Deus, sabendo disso, criou a oração em língua. Porque a oração em língua, ainda que o crente ore pensando nos seus problemas financeiros, na sua própria saúde, Deus vai estar de acordo com o Romanos 8, 26 e 27, aí entra a ênfase para o propósito de Deus no 27, né? De Romanos 8. Então, ele vai orar uma oração do propósito de Deus. O propósito de Deus, o que Deus realmente quer, que está no coração de Deus, vai ser trazido, vai ser manifestado para o homem. O propósito de Deus é tão importante para o homem que o homem não busca. Primeiro, ele não acredita que o propósito de Deus é bom, verdadeiro, ou exista, ou que ele possa participar. Por isso entra a fé. Você não pode, mas com Cristo você pode. Cristo te pagou o preço para que você abra essa porta do propósito de Deus. O propósito de Deus é importante, gente. Às vezes você fica sofrendo tanto dificuldade financeira, familiar, tanto problema, porque você não está buscando o propósito de Deus. Então, quando falar buscar as coisas do alto, ele está falando para você buscar o propósito de Deus. Não quer dizer que você não pode tirar umas férias, não quer dizer que você não pode assistir uma TV, assistir um filme, etc. Não quer dizer isso. Ele está dizendo que a tua ênfase, o propósito, todo mundo tem um propósito maior. Todo mundo. Você sabia? Todos nós temos um propósito maior. Você acorda pensando no quê? Nisso é revelado aonde está atualmente. Eu sei que muitos que estão vindo agora poderiam até ficar com vergonha. Por quê? Porque acorda só pensando no problema financeiro. Acorda só pensando em um médico, em um remédio. Acorda só pensando no problema do casamento, da família. Só pensando no problema do filho. O propósito, a mentalidade está sempre no filho. Sempre que acaba o problema no filho, vem outro problema no filho. Interessante o diabo, né? Como que ele é esperto. Então, por isso que Jesus falou,
se você buscar o reino de Deus, estas coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus é o propósito de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Então, quando você acorda, aquilo que você mais pensa, aquilo que você acorda pensando, buscando, mostra onde está o teu coração, o que você tem vivido, o que você tem buscado. Ah, mas eu estou com problema, eu estou com dificuldade, realmente. Mas o que a Bíblia fala? Como é que você vai fazer quando você estiver com dificuldade? É só olhar para a Bíblia, buscar a direção em Cristo. Para a dificuldade, a solução, e dentro disso daí, buscar o propósito de Deus para a tua vida. Perguntar a Deus, o que o Senhor quer de mim? Aonde o Senhor quer que eu sirva? Em qual igreja? Como é que o Senhor quer que eu trabalhe? Que de acordo com Deus, com a Bíblia, existe o selo do apostolado. Deus, até debaixo de quais pessoas você deve estar. Até isso existe. Então, onde o Senhor quer que eu trabalhe? Onde o Senhor quer que eu viva? Como que o Senhor quer? Qual cidade, né? Eu lembro que um casal foi destruído, era tão bonito, Deus começou um avivamento na vida deles, um mover sobrenatural, foi destruído só por causa de 40 mil reais na época, hoje está em torno de 150 mil, uma transferência militar, ele era primeiro sargento da aeronáutica, não sei se deve estar isso, porque na época deu 40 mil para ele ser transferido para o Rio de Janeiro, chegou no Rio de Janeiro, acabou a família, né? Não, foi para Minas Gerais. Chegou em Minas Gerais, acabou a família, foi destruído tudo, o diabo destruiu tudo. Então, por quê? Porque os militares, ele não foi transferido porque o governo pediu. Ele pediu transferência. E quando você é transferido, você ganha um dinheiro em cima. Só por causa de dinheiro, meu. Deixou o propósito de Deus, geográfico que era aqui, por causa de dinheiro. Mas eu avisei o que ia acontecer. Então, as pessoas são assim. Então, o propósito de Deus está acima de tudo, mas para o crente não está. Para o crente é o filho que está acima de tudo. Está entendendo? Para o crente, ele não entende, o crente, que às vezes a esposa está acima de tudo. Para o crente, não é Deus, não é o propósito de Deus. E assim por diante, né? Então, o pensamento particular dele está acima de tudo. Ah, mas se eu não cuidar, não tem que cuidar dos meus, não tem que colocar meu... Não, você tem que colocar o propósito de Deus. Quando você coloca Deus, você está colocando o propósito de Deus. O propósito de Deus e Deus é uma só coisa, gente. Não existe negócio de separar o propósito de Deus na tua vida com a pessoa de Deus. O propósito de Deus é a própria personificação do próprio Deus. Então, o que Deus quer de você. Agora, como você vai executar o teu propósito é outra coisa. Administrar ele, aí sim tem a ordem, né? Deus ordena que você possa ser cristão para a sua família primeiro. Aí é outra coisa. Então, para os seus filhos, para a sua esposa, não adianta eu pregar amor no altar e não dar amor para minha esposa. Um exemplo, não adianta eu pregar amor e não dar amor para meu filho, né? Então, é isso que é outra coisa, né? Esse é o propósito, né? Já faz parte do próprio propósito de Deus. Então, esse versículo aí mostra que nós devemos buscar o quê? O propósito de Deus, a vontade de Deus, o que Deus quer, né? Então, o que Deus quer é tão lindo que ele coloca aqui, ele coloca tanta revelação. Pense nas coisas do alto, não nas coisas da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Aqui está falando da vinda dele. Então, mas é outro assunto muito comprido também, né? Então não dá nem para explicar. Aqui ele está falando sobre a vinda dele, quando vai vir, né? Como que vai ser manifestado nós vamos estar com ele. Vai ser muito lindo, né? Então, nessa glória aí. Mas veja só, o que eu quero deixar bem claro é uma parte aqui, pois vocês morreram. Olha só. Cristo pagou o preço na cruz para a sua morte. Para a sua morte. O que é morte? Morte para o pecado, morte para o mundo. Ele pagou o preço esperando que você não viva o pecado. O que é viver o pecado? Viver para si mesmo. Qual que é o resumo do pecado? O homem viver para si mesmo. Quando ele usa a autossuficiência, ele usa a força dele. Quando ele faz as coisas só pensando nele, tudo, ele está vivendo para ele mesmo. Então, e Cristo e Paulo também esperava, né? Paulo, quando escreveu, esperava que o crente viesse valorizar essa morte. Cristo pagou o preço para que você não morra. Ele te deu capacidade, isso que eu quero dizer, para você morrer. E espera que você morra para o mundo. Não seja governado para o mundo.
Você acorda pensando no quê? No propósito de Deus, a vontade de Deus, ou só em ganhar dinheiro? E é um problema. Mas eu quero ganhar dinheiro por reino de Deus. Não. Aí é outra coisa. Será que é por reino de Deus? Não, mas eu quero desfrutar também. Então, começa aí o problema. Um problema muito sério isso daí. Né? Qual que é o sentimento no teu coração? Se realmente o sentimento de ganhar dinheiro é um sentimento de compaixão, de amor pelas pessoas, pela humanidade, aonde você tanto ora contra a salvação, quanto você tem aquele desejo de ganhar dinheiro para ajudar o reino de Deus, e não ganhar dinheiro para você usufruir do dinheiro e uma parte dele você investir no reino de Deus. Pelo contrário, quem vive para tem esse sentimento de ganhar dinheiro, essa vontade de ganhar dinheiro por reino de Deus, ele é totalmente diferente. Ele sempre pensa em ganhar menos dinheiro e ele sempre ganha dinheiro, a maioria do dinheiro que ele ganha dá por reino de Deus. Esse tipo de pessoa. Então não vem com conversa para cima de mim. Não existe isso. Então isso é, além de frutos, é estabelecido. Quem vive com o coração para ganhar dinheiro por reino, existe. Ele acorda pensando em ganhar dinheiro por reino, mas o coração dele é cheio de compaixão e amor pelas almas, e também tem ele tem uma devoção para Deus, um amor por Cristo, uma dedicação a Deus, né, por Cristo, mas o coração dele está sempre em ganhar dinheiro. Não importa se ele ganha pouco dinheiro hoje, faz de conta que ele ganha 10 mil por mês, ele sempre está investindo. Esse tipo de pessoa investe 5 mil, 7 mil reais no reino de Deus e o resto fica para ele. É um exemplo que eu estou te dando. Não existe esse negócio da pessoa, não existe esse negócio da pessoa, o meu negócio é ganhar dinheiro pro reino, e ele ganha, tipo assim, 10 mil reais, e ele dá 1.500 reais para a casa de Deus, ou para as pessoas, ou no reino, não importa. Ele usa 1.500 reais, o dízimo mais 5% do que ele ganha. Não existe isso. Você conversa. Porque quando a pessoa que investe no reino 100 mil reais por mês, ganhando seus 100 mil reais, ou não, seus 130 mil, 150 mil reais, ele investe 100 mil reais no reino de Deus, ele fica com 30 mil, com 50 mil, vamos dizer assim, quando ele ganhava 10 mil, ele fazia a mesma coisa. Não existe isso. Ele está ganhando mais, por isso ele vai investir mais. Não existe. O que a pessoa é fiel num pouco, ela é fiel no muito. Não existe esse negócio, eu vou me dedicar quando Deus me abençoar, com essas pessoas que estão até hoje esperando Deus abençoar, nunca vai acontecer. Se ela quer ganhar dinheiro, ela tem que investir no reino de Deus, seja na igreja, seja na vida das pessoas, ela tem que investir, se ela é chamada para isso. Existe um chamado. Estou dizendo de pessoas que falam que foi chamada para ganhar dinheiro, e a maioria do salário que ela ganha, ela usa para ela mesma. É mentira, gente. É mentira. Porque aí começa o sobrenatural financeiro. Quando ela começa a dar, Deus começa a dar para ela. E sempre ela vai ficar com minoria. Isso faz parte, né, de um cristão que é chamado financeiramente para ajudar o reino de Deus. Então, se a pessoa ela ganha 1 milhão de reais, provavelmente ela vai ficar com 200 mil, 300 mil, e o resto vai para o reino de Deus. E aí o que vai acontecer? Mas quando ela ganhava 10 mil, era a mesma coisa. Está entendendo? A dedicação dela era a mesma. É isso que vocês têm que entender. Então, para com esse papinho. Eu fui chamado para ganhar dinheiro e a maioria do teu salário, do que você tem, é tudo seu. Então, para com esse papo. Então, o ministério financeiro, existe um tipo de ministério de ajudador. Tá? É bem bíblico isso daí. Só que esse tipo de ajudador, ele acorda pensando em ganhar dinheiro mesmo por reino, mas cheio de compaixão. Não idolatrando dinheiro, pensando em como vai gastar o dinheiro. Tá entendendo? Tem crente que, pelo amor de Deus, ele tem aquele vício em viagem, já viu? Tem crente que é viciado em viagem. Eu conheço crentes que são viciados em viagem, da minha igreja, de outra igreja. Conheço, tá entendendo? Essa a verdade. Como que se conhece um viciado? Porque tem um nome que se dá. Eu vou até, o pastor Márcio vai escrever aí, ou eu vou escrever aí depois. O nome que se dá a pessoa que é viciada em viagem. Tanto o pobre quanto o rico. Não existe isso, essa separação. A adrenalina, alegria, entusiasmo. O pobre, se juntasse o quanto gastou em viagens, que às vezes ele ganha por causa do trabalho que ele ganha, mas ele ganha a viagem, ele gasta lá dentro. E se ele fosse, mesmo por causa do trabalho que ele ganhou, as viagens que ele foi, 4 viagens por ano,
É a vida de muitos pobres hoje, que vende a vão da vida, tipo assim. E esses são viciados. São vício, é um vício tão terrível que se ele for somar o quanto que ele gastou nessas viagens lá dentro, com comida, com alimentação, com alguma outra coisa, rapaz, dá para comprar uma casa, dá para comprar uma mansão, dá para comprar um carro gigante, tá entendendo? Mas foi jogado fora o dinheiro porque é vício. Ele é viciado, não consegue ficar sem aquilo. Ele passa mal, ele tem que viajar, tanto que se passa um período, eu tenho que viajar, eu tenho que viajar. E tem os ricos, o classe média, que é viciado. Como se sabe? O pobre, e tem o pobre que faz, quando ele não tem acesso a viagens, ele cria, fica endividado o ano inteiro para poder viajar para um lugar. Aquilo tira a paz dele, tira o dinheiro da vida dele, o dinheiro da comida dele, tira o dinheiro dos aluguéis dele, de uma vida melhor aqui, porque ele faz muita dívida por causa de uma viagem. E a desculpa dele, não, eu tinha que viajar para descansar. Mentira, não descansa. Porque você perde tudo aquele descanso que você fez lá, aquela coisa alegrinha, tudo por causa da dívida que você deixa. Acaba, estressa você. Isso é vício, é um vício. É igualzinho usar droga. É um vício, não fica sem. A maior prova disso é tanto o pobre que trabalha com vendas e vive viajando, viciado, gasta tanto, é viciado em viagem, tanto a pessoa, não é que é proibido, gente, você tem que ver se é vício. Né? Por que eu sei que é vício? Por causa da vida financeira da pessoa. A pessoa acumula um monte de dívida, é vício. Tá entendendo? Ela não fica sem viajar, passa mal, briga por causa disso e faz um monte de dívida, é vício. Seja classe média, seja... Quem viaja e não é vício, é aquele que não faz dívida. Ele viaja sem... Né? Agora, pode ser que ele é filho de um milionário, etc. Né? Aí ele viaja constantemente, até o ano inteiro. Tem gente milionária? Tem. Né? É viciado também. É viciado. E crente viciado milionário existe. Né? Eu já li muitos livros que tem. Eles pegam e ficam viajando o ano inteiro. Né? Mal vai na igreja, mal ouve a palavra, mal lê a Bíblia. Tá entendendo? Fica só em viagem. Era para aquele Deus estar esperando lá o tanto de gente que você podia investir esse dinheiro de viagem. Né? Então, tudo tem que ser feito com bom senso, com equilíbrio, mesmo a comida. A comida, o fator de comida, alimentação, por exemplo, no crente que não tem domínio, na humanidade que não tem domínio, qual que é o maior fator de morte do mundo hoje? O que você come. Ponto, acabou. É o que você come, o que mais mata as pessoas que comem. Não estou falando aquela pessoa que morre com 90 anos, com 80 anos de idade, né? Eu estou falando aquela pessoa que morre cedo, antes disso, por causa da comida, por causa da alimentação. Então, tudo isso daí. Então, o que é buscar as coisas do alto? Um exemplo para você entender. O que eu vou fazer? Eu vou fazer pensando, até assistir uma TV, pensando nas coisas do alto. Não vou assistir um programa impróprio, sexual. Tá entendendo? Eu vou estar pensando nas coisas do alto. Eu vou viajar, vou ver se Deus permite que eu viaje. Não é porque eu tenho condição que Deus me liberou para viajar. Tá entendendo? Isso é buscar as coisas do alto também. Tá entendendo? Então, eu vou orar, jejuar, manter minha vida buscando sempre o que Deus quer de mim. E dentro daquilo que eu vivo com a sociedade, eu vou fazer a seguinte pergunta: o que Cristo faria? O que Ele quer que eu faça? O que a Bíblia diz que Ele quer que eu haja, faça na sociedade? Até mesmo uma briga com o marido, com a esposa, uma conversa que vai ter. O que Deus quer que você fale? Como que Deus quer que você age diante desse comportamento, dessa situação? Isso é buscar as coisas do alto. Então, o que é buscar as coisas do alto? Fazer as coisas aqui na terra, né? Não é só você orar, que as pessoas pensam. Orar é buscar as coisas do alto, é orar. Não. Pregar é fazer as coisas do alto. Mas eu também posso pregar na carne, sem estar nas coisas do alto. Eu posso colocar a autossuficiência no lugar da fé. Posso colocar na fé em Cristo, né? Posso colocar a autossuficiência e a fé no homem, na capacidade humana. Eu posso substituir a ajuda do Espírito pela IA, né? Então, tudo isso aí. Né? Hoje o crente está buscando, sobretudo, não é mais o Espírito Santo, é IA. Até quando a gente prega, as pessoas entram na internet para saber se o pregador pregou certo, né? Se a IA responde que está certo o que ele falou. É um absurdo, hoje está ridículo isso. Então, mas aí tem penalidade essas coisas, espiritual, isso é perigoso para vocês. Vocês não pegam esse caminho, pelo amor de Deus. Então,
É incrível como é que esse versículo encaixa na vida do crente hoje, porque não tem buscado as coisas do alto. Então, mas as pessoas também acham que buscar as coisas do alto é só, como falei, só orar e jejuar, que está buscando as coisas do alto. Não, gente. O que é investigar é como fazer as coisas aqui na Terra, naturais. Como você faria? Isso é buscar as coisas do alto também. Orar, jejuar faz parte. Pedir a Deus lugar do teu propósito faz parte. Mas também agir de acordo com como Cristo agiria é fazer as coisas do alto, é buscar. É buscar saber, como que eu vou me tratar financeiramente? Como que eu vou cobrar esse valor aqui? Como que eu vou trabalhar com dinheiro? Como é que eu vou agir? Eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que fazer isso, eu vou enganar para ganhar dinheiro, eu vou mentir para ganhar dinheiro, Deus quer que eu pegue um empréstimo, Deus não quer que eu pegue um empréstimo. Isso é buscar as coisas do alto, é buscar a direção de Deus. Então é fácil entender. Sempre buscar a direção de Deus em tudo que você faz, no corpo, na alma e no espírito. Às vezes está com problema psicológico, Deus quer que eu vou no psicólogo mesmo, tá entendendo? No psiquiatra, Deus quer, né? No médico, Deus quer, me direciona para que eu possa ir no médico. Tudo isso é importante, tá entendendo? Ou em qual médico, né? Deus me direciona sobre tudo, né? Você está doente, o mais importante é falar, Deus, em qual médico eu sou amiguinho, médico bom. Porque tem muito médico que é mentiroso, é incapaz, não tem conhecimento, né? E vai acabar te matando, né? Eu mesmo confiei em médicos, o que destruiu toda a minha saúde, a maior estrutura da minha saúde na época, mas foi uma armadilha, né? Eu já estava saindo do propósito de Deus, eu estava saindo do propósito de Deus, do chamado de Deus, e aí eu praticamente saí, né? Aí o que aconteceu? Aí é natural, quando você sai do propósito de Deus, o homem espiritual teu fica tão fraco que você confia, sempre vai confiar no natural, mais do que no espiritual. Eu busquei a direção, em vez de perguntar para Deus, me dê a direção, fui para médicos que quase me mataram, né? Então, e os médicos hoje têm uma incapacidade clínica gigantesca, né? Então, gigantesca. O sistema imunológico funciona com gordura, né? Tirar a gordura, ontem eu mostrei uma lista, problema no coração, maiores problemas no coração, o problema todas as doenças neurais, esclerose múltipla, esclerose lateral miotrófica, todas as doenças neurais, Alzheimer, mal de Parkinson, doenças renais, um tipo, o que mais mata de cirrose, né? Um tipo de falência renal, todos os órgãos falindo, tudo não é o açúcar, mas sim a falta da gordura. O único que combate o açúcar inflama, mas o único que combate o açúcar é a gordura. A gordura. Então, e aí o que acontece? Combate o mal que faz. Qualquer coisa má que você coma, a gordura é o único que combate. E os médicos mandaram tirar. Eu sou um cara que não sou médico, mas lendo a história, eu descobri que em 1800, final de 1800, um médico descobriu o que chama a doença da fome do coelho, o nome da doença. Que ela tem de longo prazo e curto prazo. A longo prazo produz tudo esse tipo de doença e muito mais doenças, viu? Desbiose e tudo mais. A curto prazo, então o senhor está dizendo o quê? Que a falta de gordura faz pior do que muitas vezes não é o que você come que te mata em si mesmo, mas o que você não come, que vai levar você à morte, muitas das vezes. Então a falta de gordura gera toda rápida, tem várias, ela gera uma morte terrível, a longo prazo ou a curto prazo, criando todas essas doenças, porque a matéria-prima principal é a gordura. E aí o que acontece? E o povo gera amônias, vai inaiar, né? Que vá, né? Então o corpo gera amônias, o organismo. Muitas amônias o corpo não pode eliminar, causando todo tipo de enfermidade, todo tipo existente nessa face da Terra, praticamente é por causa do excesso de amônia que o fígado produz, causando até cirrose no fígado, uma cirrose, a cirrose que mais mata. Não é a cachaça, é a criada por amônia. Por isso muita gente morre de cirrose. Hoje a taxa está muito maior de cirrose de quem não bebe do que quem, tá entendendo? Aí eles estão culpando sempre o suco e o açúcar. De fato é, né? Em parte, mas o que protegeria a pessoa mesmo comendo açúcar, né? Não que isso te dá liberdade de ficar comendo, mas o que protegeria a pessoa seria a gordura. Por quê?
toda a proteína ela só pode ser metabolizada com gordura, e com 7 ou 8 ácidos graxos. Então, da gordura, que são a gordura tem 13 ácidos graxos, né? A manteiga, por exemplo, tem 13, a carne tem 12. Então, são 8 ácidos graxos, no mínimo, que é usado para metabolizar a proteína. E se você come a proteína whey, sem gordura e tudo mais, o que descobriu-se nos Estados Unidos, está um processo lá há 20 anos, que o whey está matando as pessoas. O whey mata de cirrose, não é porque pessoas estão morrendo de cirrose, é porque usa bomba, usa droga. Aí descobriu que estão morrendo da mesma forma sem usar droga, está com câncer no pâncreas e no fígado sem usar droga, morrendo igual quem usa droga, usa hormônio de musculação. Estão morrendo igual, está mais de 20 anos no processo, está uma guerra lá, estava lá, sobretudo contra a Red Bull e contra tudo mais também, e contra os whey da vida. Então, praticamente perdido, eu acredito, né? Só se Deus intervir, porque perdido para o mal, né? Só se Deus intervir mesmo. Por quê? Porque, bem que o Gatorade também teve uma guerra, perdeu, né? O Gatorade foi banido de vários países. Então, mas está aí. A gente, em vez de buscar Deus para o que vai comer, né? Ou buscar Deus para a verdade, a gente não busca, né? E fica seguindo médicos mentirosos, enganados, né? Que não leem, por não ler, não sabe que o pior fator de doença do mundo é a falta de gordura, e que foi descoberto no final de 1800 pela ciência, pela medicina, de maneira ampla. E descobriu-se lá que a partir de então toda a gordura atrai de um índio, um esquimó, que falou para o cara: vocês não podem comer sem gordura, porque senão morre. E já está registrado isso há mais de 500 anos atrás nos mongóis, que não pode comer nenhuma carne magra, que tem que pegar animais para comer gordos ou musculoso, que tem bastante gordura no fígado, né? Então, para comer. Então, não pode pegar um animal magro para comer, porque se ele não tiver gordura, vai fazer mal, mata as pessoas. A curto prazo, quem é carnívoro morre a curto prazo, né? Essas pessoas são, que eu falei agora, inuites, são tudo carnívoro. Então eles morrem em um período de até de 40 dias, eles morrem comendo carne magra, então sem gordura. Já a longo prazo, você vai criar um monte de tipo de doença, inclusive o câncer. Então, o cara busca a direção de Deus, aprende. Então, buscar as coisas do alto é ver tudo que você faz aqui na Terra com os olhos de Deus. Acabou, gente. Amém? Tudo que você faz. Então, olha aí, se você não está amando o dinheiro e colocando que correr atrás do dinheiro foi o propósito de Deus na tua vida, e você está com essa mentira, né? Que a tua vida é acordar só se preocupando com dinheiro, que a tua mente só pensa em dinheiro, e você usa como desculpa que é propósito de Deus. E não é. É apenas um amor que você tem pela necessidade de dinheiro, e ao mesmo tempo uma falta de domínio próprio financeiro, que você só consegue gastar, não consegue conquistar nada, só gasta, só se faz problema, não, é compulsivo para gastar em nome de Jesus ainda, usa o nome de Cristo como se você fosse para gastar, porque é propósito de Deus, e não é. Você apenas não tem domínio próprio financeiro, é amante do dinheiro, e o teu Deus é o dinheiro, e você quer usar Deus para chegar nele ainda. Cuidado, hein? Cuidado. Não confunda o propósito de Deus, amém? Que nem o propósito geográfico. Deus mandou eu para tal lugar, para os Estados Unidos. Incrível, né? Deus manda um monte para a Flórida, um monte de crente está mudando para a Flórida, Deus mandou. Cara, e lá na África ninguém Deus manda, né? É incrível isso daí. Mas tá bom, para por aqui. Um abraço.